Boa noite, povo querido. Quero saudar todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entramos hoje, quinta-feira, chegando o período pascal. A Páscoa começa oficialmente. Se a gente pudesse voltar 2000 anos no tempo, hoje Jesus vai ter a última ceia, hoje, quinta-feira. Aí na noite, no Getsemane, ele vai ter o seu momento de angústia, vai ser preso e na madrugada ser levado para julgamento lá na casa de Caifás, e amanhã de manhã nosso Senhor e Salvador será torturado, crucificado. E é importante a gente pensar nisso enquanto a gente caminha pela Bíblia, pela palavra sagrada de Deus. Muito obrigado a você que está conosco, obrigado quem está pelo Instagram, obrigado a você aqui na minha live do Facebook. Acredito que essa aula será curta, acho que em 45 minutos, se Deus permitir, a gente consegue terminar, ou quando muito, por volta de 1 hora, a gente consegue concluir essa aula. Acho que não vai prejudicar o pessoal que está no Instagram também, para poder acompanhar aqui conosco. Nós temos o privilégio de ministrar essa aula, a aula da Teológica Batista de Campinas, nossa querida faculdade de teologia, afiliada à Convenção Batista Brasileira, e por conta dos eventos aí da nossa pandemia, nós estamos ministrando essas aulas assim online, para que os nossos alunos não percam conteúdo. Essa aula é para os alunos do 3º e último ano do curso de bacharel em teologia, e você, se puder, acompanha com a gente, fica junto aqui assistindo. Se quiser conhecer nossa teológica, tem o link no meu próprio Face, você entra, conhece os cursos, como que ela funciona, e lá nós temos várias matérias, e eu tenho o privilégio aqui de caminhar com vocês nessa aula, tá bom? Se o áudio estiver legal, se tudo estiver bacana, dá só um ok para mim, alguém, e vamos caminhar hoje falando sobre as cartas da prisão. Na semana passada, eu lembro de ter ministrado aqui uma aula falando a respeito das cartas, quais são, explicando o contexto que elas foram escritas, qual o momento histórico. Foi um tempo gostoso, bem precioso aqui do nosso bate-papo, e prometi que hoje entraríamos na primeira das cartas. E eu escolhi a carta de Filemão de maneira proposital, justamente porque carta a gente lê de uma vez só. Não se lê carta picadinho, não se lê um capítulo de cada vez. Uma carta, para você entender, você precisa lê-la de maneira completa, como são as cartas hoje em dia. É o mesmo princípio para as cartas que tem na Bíblia. E eu comecei por Filemão, por quê? Porque é uma carta pequenininha. Então você começa por ela, lê uma vez inteira, 2 vezes inteira. Quando você tiver com ela bem habituado o conhecimento, aí você parte para uma carta maior, que tem um pouquinho mais de capítulo, até você chegar numa carta aos Romanos, aos Coríntios, que tem um pouco mais de conteúdo. Para você ler uma carta na Bíblia, deve-se ler a carta por inteiro, de uma vez só, do começo ao fim, para que a carta faça sentido. E aí você vai entrar mais ou menos na mente do autor da carta e também do destinatário, de quem está recebendo aquela preciosidade. Bom, Paulo, o apóstolo, escreveu 13 cartas. Para os católicos, eles atribuem 14 cartas, pois acreditam que Hebreus também foi escrita por Paulo. Para os protestantes, nós acreditamos que são 13 cartas, já que Hebreus não dá uma definição de quem é o autor daquela carta. E também a linguagem não é a mesma de Paulo, salvo o finalzinho do capítulo 13, que dá algumas dicas ali, que parece mesmo ser alguém do círculo paulino. Paulo escreveu 13 cartas, e dessas cartas que Paulo escreveu, o conteúdo básico delas é doutrinário. Paulo está preocupado com a igreja primitiva, a igreja ainda está na sua fase inicial, e ele se preocupa em demonstrar ou dar à igreja as dicas de como a igreja deve reger o seu comportamento, as suas atividades. E ele vai escrever cartas doutrinárias, primeiro corrigindo comportamentos equivocados e mostrando para a igreja como ela deve caminhar na sua vida com Deus. E dessas cartas de Paulo, das 13, a gente faz uma separação dela didática, para a gente compreender melhor o conteúdo delas. E desta separação tem um subgrupo chamado Cartas da Prisão. Cartas da Prisão porque Paulo as escreveu enquanto estava preso. Então só tenha essa noção.
Paulo não era um criminoso, não fez nada errado, não cometeu um crime e estava pagando por isso na prisão, de maneira nenhuma. Paulo, ele foi preso justamente por pregar o evangelho, pregar a salvação, e não foi aceito pelo sistema judaico da época, que via em Paulo um traidor. Paulo foi rabino, profundo conhecedor das leis judaicas, inclusive defensor, perseguidor dos cristãos, e agora o perseguidor virou perseguido. E Paulo acabou sendo preso. Ele passa por várias prisões, desde Jerusalém, Cesareia, até chegar em Roma. Nós acreditamos que Paulo produziu essas cartas, e são 4, Efésios, Colossenses, Filemão e também Filipenses, que ele produziu essas cartas estando na prisão em Roma. Enquanto ele estava ali em Roma, numa prisão um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituada. No meio militar, nós chamamos a prisão de Paulo de menagem. O pessoal entende como prisão domiciliar. É um pouco diferente, mas é a mesma regra. E a menagem é uma prisão militar concedida a quem tem patente militar, privilégios militares. Até hoje ela existe. E nessa prisão, pastor Abidênabo, que bom tê-lo conosco, irmão. Privilégio, que honra. E essa prisão que a gente chama de prisão de menagem ou de prisão domiciliar, Paulo estava preso sob escolta de um militar 24 horas por dia, óbvio, em revezamento, e Paulo, enquanto preso, ele poderia receber visitas, e ele podia ter contato com pessoas, ele poderia produzir as suas cartas. Ele produz essas 4 enquanto se encontra nessa condição de presidiário pelo amor ao evangelho, por aquilo que ele defendia e justamente pela perseguição que ele sofreu, vinda dos seus irmãos judeus. Pois bem, enquanto na prisão, ele escreve 4 cartas. Nós começaremos pela menor de todas elas, que eu comentei na última aula, nem considera, uma carta, vamos dizer assim. Filemão é mais um bilhete que Paulo escreveu. Paulo, ele escreve a carta aos Colossenses, uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, e à medida que ele escreve a carta aos Colossenses, ele manda um bilhete anexo à carta, junto com a carta. E o interessante, já eu comentarei, que ele manda o bilhete com o portador do bilhete junto, com o assunto do bilhete segue junto, que é essa carta de Filemão, ou melhor, carta a Filemão, já vi que foi Paulo que produziu. E assim, nós vamos caminhar um pouquinho. Peço a você que tenha papel, que tenha caneta, que tenha sua Bíblia aberta na carta a Filemão. Nós não sairemos dela e assim poderemos conversar abertamente sobre o que esse apóstolo tão maravilhoso produziu para a nossa vida por meio dessa carta tão preciosa e as riquezas que essa carta quer nos apresentar, quer trazer ao nosso coração. Ela quer nos alimentar nessa noite em que vamos passar por ela estudando aqui. Quero contextualizar melhor com você como que essa carta funciona, como que essa carta foi produzida. Bom, Filemão, que é o destinatário da carta, ele era membro da igreja de Colossos, aquela igreja para onde Paulo escreveu aos Colossenses, tá? Falo desse mesmo lugar. E Filemão era membro daquela igreja, mas não um membro qualquer. Ele era um membro precioso, um membro valoroso, e era um membro que tinha bastante posse. Filemão, os indícios deixam claro que ele era uma pessoa abastada, ele tinha boa condição financeira, tanto é que ele tinha escravo. E eu vou um pouco além dele ter condição abastada, dele ter escravo, ele foi um homem muito piedoso. Ao converter-se ao evangelho, muito possivelmente em uma das suas idas a Éfeso, Paulo foi pastor de Éfeso, da carta aos Efésios, e lá Filemão se converteu ao evangelho, muito possivelmente foi lá. E ele retorna a Colossos, e ali em Colossos ele abre a casa dele para se tornar numa igreja, numa das igrejas primitivas. E ali as pessoas passam a se reunir, passam a adorar ao nome de Deus, e parece que Filemão, ele tem uma mudança muito grande de comportamento, e ele se torna muito íntimo do apóstolo Paulo, a tal ponto de se comunicar com Paulo, mesmo Paulo estando distante, mesmo Paulo não indo a Colossos, não conhecendo aquela igreja. Mas eles têm um vínculo de amizade, e a carta demonstra isso de uma forma muito pura, de uma forma muito cristalina.
E essa carta a Filemon, ela trata de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, chamada Onésimo. Onésimo, que significa útil, já já Paulo vai fazer um trocadilho com o nome dele na carta, ele era escravo de Filemon. E não se assuste com o termo escravo e com essa condição. Para aquele período histórico, estima-se que no Império Romano, pelo menos 1/3 das pessoas eram escravas. E não importava a formação que a pessoa tinha. Poderia ser médico, músico, engenheiro. Era muito comum a escravidão naquele período. A escravidão fazia parte da economia, do sistema econômico daquele período. O que não quer dizer que Deus aprovou ou estimulou a escravidão, pois é um absurdo e sempre foi, na lógica de Deus, inclusive humanamente aqui falando a cada um de nós, a escravidão. Um ser humano escravizar o outro seu igual. Mas Deus ele vai trabalhar esse assunto por meio da vida de Paulo de uma forma sutil, de uma forma amorosa. E eu quero tentar, com todo o meu coração, trazer para você isso hoje à noite e que faça diferença de fato aí para a sua vida. Onésimo, ele foi escravo de Filemon, esse homem rico que foi a Éfeso e se converteu em uma das mensagens de Paulo, não sabemos quanto tempo ele ficou lá. E ele tinha esse escravo. E parece-me que que Filemon tratava Onésimo de uma forma mais digna. A impressão que temos fazendo a leitura é que Onésimo, ele era mais uma espécie de um mordomo ali de Filemon. Ele tinha liberdade na casa, tanto é que ele tinha acesso às economias de Filemon. E isso vai acontecer porque, como a gente tem essa notícia, porque Onésimo, ele fugiu para Roma. Roma era a grande metrópole do mundo antigo, a capital, milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas moravam ali, e ele vai para lá, fugindo, porque é um lugar mais fácil dele se misturar, dele sumir no meio das pessoas. E para fazer uma viagem tão longa e tão arriscada, ele precisa de dinheiro. E o que ele faz? Ele foge do seu senhor, ele foge de Filemon. E ao fugir, ele não só foge, como ele rouba dinheiro do seu senhor. Ele cometeu 2 crimes muito graves para aquele período. Primeiro, a fuga. Segundo, o roubo. Ele era digno dos piores castigos possíveis por causa disso. E quando eu digo castigo, estou falando, inclusive, em pena de morte. Era isso que Onésimo acabou provocando e trazendo para si mesmo. Lá em Roma, distante de Colossos, Onésimo chega. Gasta o dinheiro, tem esse momento ali, mas de alguma forma ele foi preso. Ele foi capturado lá pelo exército romano e ali em Roma, de alguma maneira que nós não conhecemos, Onésimo teve contato com o apóstolo Paulo, que estava, lembro mais uma vez, preso lá em Roma. Perdão, ele estava preso ali em Roma por conta da sua condição e a sua perseguição. E os dois acabam tendo um contato de uma forma que a gente não tem essa notícia como aconteceu. E lógico, teve contato com Paulo, ouviu da mensagem do evangelho, Onésimo entregou a vida para Cristo. Onésimo se converteu. E ao se converter, ele foi perdoado por Deus pelos seus pecados. Paulo entendeu e trabalhou no coração desse homem. Esse homem ajudou Paulo e foi muito útil a Paulo naquele período. Mas Paulo tratou de uma maneira muito especial com ele. Bom, foi perdoado? Sim. Cristo te aceitou no seu reino? Ótimo. Agora é hora de reparar os problemas que você causou. É hora de reparar o erro que você provocou. Você fugiu? Você precisa voltar. Você roubou? Você precisa voltar. Porque esse perdão concedido por Deus deve ser tratado diretamente com o seu dono, o seu proprietário, já que ele era um escravo de Filemon. Que lição fantástica Paulo nos concede. Filemon é uma carta de apoio à liderança, um ensino a como ser líder também no reino de Deus. A você, querido aluno da teológica, que acompanha com a gente essa aula e tem esse momento aqui tão especial conosco. Às vezes,
As pessoas chegarão com a vida destroçada até você, querido líder. E ao chegar até você, elas vão abrir o coração e confessarão o seu pecado, a sua dificuldade, e é lógico que você, como um bom servo de Deus, vai expor as Escrituras e mostrar para aquela pessoa o caminho do perdão, e essa pessoa, querendo Deus, ela vai encontrar o perdão, a redenção no sangue de Cristo. Excelente! A próxima etapa é dizer para essa pessoa, é hora de reparar as consequências do seu erro. Eu digo isso, por exemplo, alguém pode vir até você e entregar a vida e confessar um pecado. Por exemplo, é alguém que cometeu um crime. É alguém que fugiu de onde vivia para escapar das consequências do crime. Talvez esteja procurado pela justiça. E ele vem, encontra o evangelho, entrega a vida para Cristo. Que legal, mas agora aquela consequência tem que ser reparada de que maneira? Tem que ser aconselhado aquela pessoa a procurar a justiça, a resolver a sua situação junto à justiça e não colocá-la escondida, porque no reino de Deus não há nada que deva ficar oculto. No reino de Deus, tudo que for oculto há de ser revelado, e a palavra de Deus esclarece isso com muita profundidade. É basicamente o que Paulo faz com esse rapaz. Paulo poderia deixá-lo debaixo das suas asas, escondidinho ali em Roma, mas isso não é o certo no reino de Deus, e essa notícia chegaria às igrejas que Paulo abriu, que Paulo tanto trabalhou, e ele cairia num total descrédito perante as pessoas. Então a escravidão é um assunto sensível hoje. Foi um assunto sensível naquela época também. A economia era movida por conta disso. E o que é que Paulo faz? Ele vai mostrar o amor de Deus com relação a essa questão. Ele vai mostrar a contrariedade de Deus quanto à escravidão. Mas para fazer isso, ele faz de uma forma extremamente sutil, de maneira muito delicada, para que eles entendessem. Paulo não faz como costumeiramente ele fazia, uso de imperativos. Ele não dá ordens claras, cabais, como se quisesse dar um fim à questão da escravidão, mas por meio de ordem específica dele. Não, ele não faz isso. Paulo, ele vai usar de uma crítica muito sutil para que a escravidão chegasse ao fim. E como que ele vai fazer isso? Daqui a pouco leremos na carta. Ele usa metáforas para trabalhar comparações a essa questão da escravidão, usando 3 aspectos maravilhosos da palavra de Deus e da ação de Deus na humanidade. Aqui eu cito essas 3 palavras, essa aplicação que eu tiro para mim: redenção, justificação e reconciliação. Qual comparação que Paulo faz? Não é Onésimo que é um escravo. Todos nós somos escravos. Paulo é escravo, Filemão é escravo, eu sou escravo, você que está no Instagram é escravo, você que está no Facebook é escravo, mas escravo do quê? Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravizados pelos nossos delitos e nossos pecados, e nós precisamos, acima de tudo, da redenção. E a redenção que é uma carta de alforria dada pelo nosso dono para nos libertar da escravidão. Então, Onésimo precisa receber a sua carta de alforria, e só quem pode conceder essa carta é o próprio dono dele, é o próprio Filemão. É o motivo pelo qual Paulo vai encaminhar esse rapaz até o seu dono. E nós também recebemos a redenção, ou seja, a carta de alforria. Estamos livres do pecado de uma vez por todas. E o preço do pecado, como Paulo vai trabalhar isso, como Agostinho vai trabalhar e Calvino vai deixar isso sistematizado depois, a libertação do pecado nos liberta, na verdade, da pena do pecado, que é a morte eterna. A redenção, para Paulo, fica de maneira muito sutil, mas muito gostosa de entender aqui na carta a Filemão. Ele trabalha também a questão da justificação. Justificação não quer dizer que porque Onésimo se converteu, ele deixou de ser o escravo fujão, ele deixou de ser o ladrão que roubou o seu dono. Não, ele se converteu, mas ele era pecador, e naquele pecado tão forte que Onésimo carregava em si, precisava ser resolvido. E qual que é a dica de Paulo, a ordem amorosa de Paulo para esse moço? É retornar
e ele ser considerado perdoado pelo seu dono, que é Filemão. É o princípio da justificação. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Eu não sou. Nenhum de nós que estamos aqui online somos justos, mas quando passamos pela redenção, recebemos a carta de alforria dos nossos pecados que nos escravizam, Deus nos considera justos. Isso é bonito demais, porque na verdade Cristo passa a habitar na pessoa e é como se ele visse a si próprio na pessoa, como se fosse um reflexo. Isso é profundo, é bonito demais, e pena que a gente não tem o tempo necessário para abordar isso aqui. E também tem um aspecto de reconciliação. A redenção, a justificação, ela faz isso, ela não deixa com que aquela pessoa seja alguém isolado, ele traz para o corpo, ela passa a fazer parte de um grupo daqueles que também foram redimidos. Por isso que a gente diz, e é legal você entender isso, que não existe cristianismo sem igreja. Na lógica do reino de Deus, um cristão ele se torna igreja universal, tabernáculo do Espírito Santo. Mas quem é igreja obrigatoriamente vai a uma igreja local. O fato de ser igreja nos leva a estar numa igreja. Leia depois Hebreus, capítulo 10, especialmente ali por volta do versículo 20, mas no 25, mostra isso bem claro. Então, talvez se você está nos ouvindo e não está ainda em uma igreja, não está em comunhão com as pessoas, com pessoas que pensam igual, que amam a Deus, faça isso. A proposta de Paulo é: volta, Onésimo, volta para o seu dono, e lá no seu dono, deixa você ser aceito por ele, ser reconciliado por ele. Não sei se você já conseguiu perceber nessa minha fala inicial a beleza do Evangelho, o quanto o Evangelho provoca de transformação e por que o Evangelho tem essa riqueza tão bonita, em tão poucas palavras. A carta de Filemão é uma carta de 25 versículos, uma carta pequenininha, mas o tamanho de Filemão não mostra a tamanha riqueza por detrás dessas palavras. Deixe-me te contar uma história do porquê Paulo é sutil quanto a trabalhar esse assunto de escravidão, especialmente no Império Romano. Há poucas décadas passadas de quando essa carta foi produzida, estava ainda na mente dos romanos e de todas as cidades que pertenciam ao Império Romano, uma história que gelava a alma daquelas pessoas. Depois, mergulhe um pouquinho sobre isso e procure estudar, você vai gostar demais. A famosa história de Espartaco, ou mais conhecida como Guerra dos Escravos, dos Gladiadores, ou Terceira Guerra, como vai ser Servil, como ela vai ser chamada. E essa guerra, gente, ela foi marcante demais. Espartacus, ele era um gladiador, logo um escravo. E ele tem uma liderança muito forte, ele se rebela contra aquele sistema de escravidão, aquele sistema de gladiador, de um ter que matar o outro mediante juramento a César, e ele convence pelo menos 100 mil escravos. Isso aconteceu não muito tempo antes de Cristo nascer, não. E esse evento provocou uma revolta muito grande. Os escravos se uniram, os gladiadores se uniram a Espartacus e virou uma verdadeira guerra sangrenta ali em Roma. Muitas pessoas morreram, muitos militares morreram, e esses escravos, nesse período de guerra, dos 100 mil, pelo menos 94 mil deles morreram de maneira cruel, de maneira torturosa. Foi algo assim muito difícil que eles tiveram que experimentar naquela época. E por conta disso, isso gelava a alma dos romanos. Paulo conhecia dessa história, pois Paulo era cidadão romano, como a gente bem sabe, e por nascimento ali na cidade de Tarso. Então, olha só, eles carregavam essa lembrança na alma, essa lembrança dolorosa daquela rebelião de escravos, e Paulo percebe que se for trabalhar essa questão da escravidão com dureza, se ele for trabalhar de maneira a dar ordens, imperativos,
poderia não cair bem porque a lembrança não era legal do que havia acontecido. Porque lá, naquela rebelião de Espartacus, perdemos ali naquela luta pelo menos 94 mil homens. É muita gente no contexto social. E 6 mil desses gladiadores, eles acabaram sobrevivendo. E qual foi a ordem do imperador Crasso, que era um dos grandes daquela época lá? Ele dá uma ordem muito interessante e cruel para aquele povo. Ali havia a Via Ápia, que até hoje existe, ligando ali a cidade de Roma, e ele manda crucificar os 6 mil revoltosos, os 6 mil escravos que eram rebeldes, colocando à beira da Via Ápia. Então tenta imaginar 6 mil pessoas crucificadas ao lado um do outro, e a crucificação, quero te lembrar, já que estamos chegando na Páscoa, demorava em torno de 3 dias para a pessoa morrer. Tenta imaginar 6 mil almas, pessoas crucificadas às margens da Via Ápia, que era usada e frequentada por muitas pessoas. E as pessoas tinham que passar pela Via Ápia e assistirem àquela cena dantesca, terrível, de homens crucificados, gemendo, implorando por misericórdia e passando ali até a morte. Aves de rapina comiam essas pessoas vivas enquanto estavam ali, pois antes da crucificação elas eram torturadas, muito machucadas. Eu não sei se eu consigo passar para você a emoção real sobre isso, mas é algo tenebroso, algo terrível. Gente, uma cena dessa nunca sai da mente das pessoas, nunca sai da mente dos romanos, nunca sai da mente das cidades em volta que sabiam disso. E Paulo, ele é muito cauteloso, porque no reino de Deus, um servo não provoca rebelião, um servo não provoca rebeldia, ele não causa discórdias a ponto de vidas serem ceifadas, magoadas e machucadas. E Paulo, ele tem essa sabedoria. E como que ele vai tratar a questão da escravidão? Ele vai tratar com amor, com sutileza e com a técnica esperada a todo filho de Deus diante de uma questão difícil. Isso fazia parte do conhecimento, fazia parte da vida das pessoas naquele período histórico. Para você, está fazendo sentido o porquê Paulo usa dessa forma de linguagem, então, na carta, não abordando a escravidão de maneira frontal, de maneira agressiva, de maneira imperativa? Eu acredito que sim. Acho que você já está bem antenado nisso. O escritor da carta é Paulo, como a gente sabe, escrita ali por volta de 64 depois de Cristo, está bem perto do fim da vida de Paulo. Paulo não vai morrer tão longo não, logo ele já vai terminar a vida dele, usa pouquíssimas palavras, 335 palavras gregas, já que o grego é a língua original do Novo Testamento, e Paulo escreve essa carta pedindo para que Filemão perdoe Onésimo. E como que ele vai fazer isso? Ele vai mandar Onésimo de volta a Filemão lá em Colossos e manda com que Onésimo leve o bilhete, a carta a Filemão. O próprio Onésimo vai se apresentar a Filemão, trazendo consigo a carta escrita por Paulo, que pede o perdão para ele. E olha que interessante, é uma coisa muito bacana. Paulo, quando manda Onésimo de volta, ele não manda ele sozinho, manda ele junto com Tíquico. Tíquico é o portador da carta que ele está mandando ali para a igreja de Colossos. Mas ele manda ele junto com Onésimo. Aqui eu queria fazer uma pausa para tentar provocar em você o entendimento do quanto Paulo é sábio. Por que Paulo faz isso? Olha que interessante. Ele sabe que o caminho é longo entre Roma e Colossos. E ele sabe que caçadores de escravos não era nenhuma raridade. Caçadores de recompensa. E tenta imaginar o quanto a cabeça de Onésimo valia. Onésimo era um escravo fujão e um escravo ladrão. Não sabemos quanto de dinheiro ele levou do seu dono Filemão. Ele era uma pessoa extremamente procurada para aquele período. O que Paulo faz? Deixa eu usar aqui essa palavra bem clara. Ele manda um guarda-costa. Ele manda alguém que tem notoriedade, acesso livre, para fazer uma espécie de segurança pessoal de Onésimo e, claro, levar a carta até lá. Isso é bonito, gente. É fazer a coisa certa, mas fazê-la do jeito certo.
Existe o conteúdo, mas existe também a forma de como as coisas devem ser feitas. E um líder deve se preocupar com isso e saber juntar sempre a forma e o método, o conteúdo daquilo que deve ser feito em sua liderança. Por isso que essa carta é enviada, essa carta pequenininha, ela é caminhada junto com a carta aos Colossenses, e ela vai ter como tema, tem vários temas gostosos trabalhar na carta, apesar de curtinha, mas ela tem um tema principal, que ela vai abordar com muita propriedade. E qual é o tema? Eu até comentei já um pouquinho antes aí com vocês. O tema, a prática do perdão. Prática do perdão. O perdão, Paulo não vai defini-lo na carta ao Filemão. Não há uma definição de perdão. E também aqui é uma lição muito bonita para todos nós. Perdão vai muito além das palavras. Perdão não se define com palavras. Perdão se define, ou melhor, se faz com prática real, com prática verdadeira. Perdão se mostra por atitudes. E é isso que Paulo espera de Filemão, quando ele manda a carta e Onésimo junto, como anexo dessa carta para lá. Ali ele vai trabalhar o perdão de uma forma bem argumentativa, de uma forma muito interessante, inteligente, de uma forma persuasiva, mas acima de tudo, de uma forma amorosa. Podemos até citar o versículo 6 de Filemão como sendo um versículo central dessa carta. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no sentido de eficiência mesmo, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. E algumas lições desse tema, elas vão saltar aos nossos olhos. Eu quero compartilhar com você essas lições à medida que a gente fala especificamente desse tema e de como ele vai ser abordado por Paulo nessa carta, e assim a gente pode fazer a leitura de alguns versículos aqui da carta a Filemão, essa carta da prisão, tão rica de conteúdo, embora seja curta. Qual o tema que ele vai desenvolver? O perdão. Embora Paulo não use a palavra perdão, embora ele não use a definição da palavra perdão, o perdão está escancarado nessa carta a Filemão. Qual é a lógica para Paulo? Qual é a lógica para Deus do perdão? Perdão implica em reparação do erro. Se a pessoa cometeu uma falha, ela pede perdão a Deus, excelente. Ela tem restaurado a relação dela com Deus, ela deixa de ser uma pessoa morta em seus delitos e pecados, que bom, ela passa pela redenção, mas agora ela tem que provar que esse perdão é verdadeiro. E como que ela faz isso? Procurando a pessoa que ela errou, procurando aquela pessoa e pedindo perdão para aquela pessoa também, demonstrando em atitudes que ela se arrependeu e se gerou algum dano, procurando reparar esse dano. Se for possível reparar, que pelo menos haja o desejo de fazer isso, a luta em procurar consertar aquela situação. A você que está conosco nessa aula, nessa live, olha que interessante. Você precisa do perdão, eu preciso do perdão, mas a prova de que somos perdoados é que nós procuramos reparar o erro, ainda que isso nos custe algo. E via de regra custa, mas servir a Deus, verdadeiramente servir ao reino, gera sim um custo, mas a recompensa é a eternidade, é a paz com as pessoas e a paz com Deus. Esse tema vai desenvolver a questão da igualdade e vai mostrar para a gente que em Cristo existe uma isonomia, ou seja, uma igualdade entre as pessoas. Em Cristo não há diferença entre cor de pele. Em Cristo não há diferença entre condição social. Em Cristo não há diferença entre sexos, entre idade. Em Cristo todos somos iguais, ou seja, pecadores que necessitamos do perdão, e uma vez encontrado o perdão pela redenção, somos justificados em Cristo e agora fazemos parte do corpo de Cristo. Há essa reconciliação.
E Paulo vai trabalhar isso mostrando. E a palavra aqui, isonomia, ela tem um sentido mais profundo, um sentido de equidade. O reino de Deus, a minha esposa gosta muito dessa palavra, é equitativo. E o que é equidade? Em Deus ele trata os iguais com igualdade, com isonomia. E os desiguais na medida da sua desigualdade. É o princípio jurídico, vamos dizer assim, da palavra equidade. Todos somos um em Cristo. Agora é Páscoa, é tempo de pensarmos nisso nesse fim de semana, é tempo de voltar nossos olhos e aceitar essa realidade em nossa vida, como tão bem o apóstolo Paulo nos ensina e deixa isso tão claro nessa carta. Querido alunos, nossa Teológica Batista de Campinas, que lição importante para a liderança, para o ministério, para o lugar e a função em que Deus está preparando vocês para desempenhar, e a todos vocês que, nossos convidados, nos acompanham nessa carta. Essa carta é uma lição de gentileza. Paulo dá uma lição fantástica de como tratar as pessoas com gentileza. Todo líder deveria ler Filemão direto, ter Filemão como cabeceira, livro de cabeceira, um texto de cabeceira, tela de computador ou papel grudado na cabeceira da cama. E eu vou até um pouco além. Todo cristão deve, de vez em sempre, fazer uma reflexão na carta de Filemão, porque é a carta que trata da gentileza. Tipo, você está certo numa questão, legal, esse é o conteúdo, você está certo. Mas existe o jeito certo de trabalhar isso. Existe o jeito certo de lidar com isso. Não se lida de maneira autoritária, de pais com filhos, de professores com alunos, de chefes com subordinados. Não é com autoritarismo. Autoridade não é autoritarismo de jeito nenhum. E aqui Paulo, ele não utiliza a autoridade apostólica dele. Olha o que ele faz. Se você está com a sua Bíblia aberta na carta ao Filemão, é uma carta antes de Hebreus, no finalzinho do Novo Testamento. Paulo começa a carta dizendo assim, ó, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não começa em Paulo, apóstolo, Paulo, o poderoso, Paulo, o iluminado, não. Paulo, o prisioneiro. Para dizer, eu sou igual a qualquer um de vocês. Eu sou igual ao Onésimo, que eu estou te mandando, Filemão. Ele está chegando para você como um ex-presidiário e eu sou tão presidiário quanto ele. Eu estou preso. Na minha indignidade, eu estou aqui, ó, passando pela prisão. Paulo faz isso para mostrar como deve ser tratado questões difíceis por meio da gentileza. Então, olha que dica interessante, fazendo assim uma corrida de olho por essa carta. Como que diante de uma questão difícil, que precisa ser lidado com outra pessoa, nós, os líderes, devemos trabalhar e lidar com isso. A dica que ele dá. Primeiro, ele se apresenta como um igual, não como um superior, não como alguém que está acima. Segundo ponto que ele faz dessa lição bonita que ele dá, ele cumprimenta. Olha o versículo 3. Com a graça e com a paz, a voz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Então ele cumprimenta em nome de Deus e com a paz que vem de Deus. E vou um pouquinho além. No versículo 4, ele começa a elogiar a pessoa. Ele vai dar um recado difícil para Filemão. Difícil de engolir, difícil de aceitar, que é perdoar o escravo fujão e a dívida que ele provocou. Difícil. E Paulo, antes de dar aquela palavra complicada para Filemão, ele trabalha o coração de Filemão, ele afofa a terra antes de plantar a mensagem principal, que é a mensagem do perdão. Então ele vai e elogia, e fala no versículo 4, eu sempre que me lembro de ti nas minhas orações, eu dou graças a Deus. Paulo diz, eu agradeço a Deus quando eu oro por você. E detalhe, eu oro por você sempre, a todo momento. Tipo assim, Filemão, isso é importante para mim, Filemão. Então, Filemão, eu tenho intimidade com você para te recomendar o que vou fazer na sequência. E Paulo vai dizer por assim, ó, no 5, eu tenho ouvido do amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Tipo, Filemão,
aqui na minha prisão domiciliar, na minha menagem, eu tenho ouvido do quanto você ama, do quanto você sabe tratar as questões do Evangelho. E é justamente por isso que eu estou te mandando essa carta e vou tratar do assunto perdão que eu quero tratar com você, pois eu sei que você tem uma fé e dá bom testemunho dela. Agora, Paulo quer dizer mais ou menos assim: agora, Filemão, eu tenho ouvido, eu quero que você prova que a sua fé é verdadeira. Prova que o seu perdão recebido de Cristo é verdadeiro. E sabe como que você vai provar isso para mim? Perdoando o seu escravo, fujão e ladrão Onésimo. Eu quero que você olhe nos olhos de Onésimo, receba das mãos de Onésimo essa carta que eu escrevi, e você tenha condição de perdoar esse homem. Aí você vai provar que você é de fato um cristão, um líder, um homem, uma mulher que tem Deus habitando no seu coração. Que lição para nós 2000 anos depois. Porque falar que perdoa é fácil demais. Dizemos até em linguagem popular que falar, gente, até papagaio fala. O que Paulo quer dizer assim, prova que as suas palavras condizem com as suas atitudes. Ele elogia, ele agradece, ele dá esse teste, mas ele diz no versículo 6, como a gente leu, para que o compartilhar dessa fé seja eficaz, seja verdadeiro, e lá no versículo 7, ele diz: pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Ele fala assim: o que eu ouvi de você, Filemão, me encheu de alegria, me consolou o coração, saber que você é um cristão verdadeiro, Filemão. E é por isso, Filemão, que eu estou te mandando agora o escravo. Estou te mandando Onésimo. E ele vai dizer a partir do versículo 8, ele já elogiou, já agradeceu, diz que está orando, e ele fala agora a partir do versículo 8, eu tenho liberdade e autoridade para mandar em você, para determinar que você receba, pois você também é meu filho na fé, mas eu não vou fazer isso, porque no reino de Deus, liderar não é ser autoritário, mas é ter autoridade. Se lidera pelo amor, se lidera pelo exemplo, se lidera pelas palavras doces, edificantes e bonitas. E Paulo vai trabalhar isso de tão especial que ele vai dizer: eu poderia mandar, mas não é o que eu quero fazer. Versículo 9, eu prefiro pedir, confiado no seu amor. Filemão, eu estou te pedindo, pois eu sei que você ama a Deus de verdade. Receba Onésimo de volta. Perdoe Onésimo. Eu sei que o que ele fez é grave, mas perdoe esse rapaz. E olha como ele vai fazer isso no versículo 10. Eu venho interceder por meio do meu filho Onésimo que gerei na prisão. Paulo pede um favor difícil, mas pede para que seja feito para um filho dele. Imagina você receber essa recomendação de alguém, um pedido de alguém, dizendo: por favor, faça isso pelo meu filho, como se você estivesse fazendo para mim. Quando você olhar para Onésimo, Filemão, imagine que está olhando para mim, imagine que Onésimo é meu filho, e é meu filho mesmo, pois ele foi gerado aqui na prisão, assim como você. Filemão foi gerado na fé quando me visitou lá em Éfeso, no passado recente. Então receba ele como um filho. E olha o que ele vai dizer no 12, no 11. Anteriormente, ele te foi inútil. Ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo, que significa útil. Olha, eu te envio ele porque, fugido como ele está, ele te é inútil. Ele era um escravo, agora que ele vai voltar, ele é útil para você, muito útil, como foi útil para mim em minhas prisões. E ele vai dizer: eu te envio de volta a ti, como se estivesse enviando meu próprio coração. Gente, quem fala não para um pedido desse? Se você ama, você entende o que Paulo está dizendo. Ele diz: Filemão, quando você olhar para Onésimo, Filemão, imagina que é o meu próprio coração que eu estou mandando para você. Eu estou encaminhando meu coração para você. Então, Filemão, trate Onésimo como você trataria o meu próprio coração. O amor que eu tenho, gente, isso é perdão.
Isso é a essência do perdão. É isso que Cristo trabalha em nosso coração. Quando você estiver diante de alguém que errou contra você, que pecou contra você, perdoe. Sabe como? Como se Cristo tivesse te dando o próprio coração dele, falando: olha, perdoe, como se fosse a mim mesmo que tivesse diante dessa situação. Entenda o que a pessoa faz, ou como o psicólogo diz, tenha empatia, coloque-se no lugar daquela pessoa e perdoe aquele ato que ele cometeu. Gente, todos nós temos passado. Paulo tinha um passado tenebroso. Onésimo tinha um passado ruim. O próprio Filemão tinha um passado ruim. Nós temos um passado ruim, mas não é isso que importa no reino de Deus, porque quando passamos pelo perdão, pela redenção, a palavra de Deus diz que Deus pega o nosso passado pecaminoso, amarra, acorrenta uma pedra e joga no mais profundo do oceano, para que ali ele não se lembre mais, ele apaga de uma vez por todas. Nós, seres humanos, julgamos as pessoas pelo seu passado. Nós condenamos as pessoas pelo seu passado e não aceitamos, consideramos pessoas indignas pelo passado que tiveram. Pessoas são assim, Deus não. Paulo quer mostrar isso muito claramente. Filemão, receba Onésimo como se recebesse a mim mesmo. Que lição, gente, para todos nós. E Paulo diz, ele é tão útil que eu queria manter ele comigo. Lá no versículo 13 ele vai dizer, para que me servisse na prisão por amor ao evangelho como ele tem servido. De fato, eu queria ficar com ele aqui porque ele é muito útil, mas não é justo. Eu preciso mandar para você, para ser perdoado por você. E depois, se fosse o caso, até poderia voltar, mas precisaria passar por esse processo do perdão. É profundo, como o Márcio escreveu aqui no Facebook, muito profundo. Gente, uma carta tão pequenininha, como dizemos lá em Minas, tão pititiquinha, um tiquinho de carta, 25 versículos, mas uma riqueza tão profunda. Filemão, é para ler chorando, gente. Isso acontece uma hora ou outra em nossa vida. Como lidar com questões difíceis, com gentileza, tratando as pessoas com igualdade, com perdão, com reparação do erro, não com qualquer tipo de autoritarismo, não, de jeito nenhum. E Paulo vai dizer para ele ainda um pouquinho mais, no versículo 14, mas eu não quis fazer nada com Onésimo sem antes ter o seu consentimento. Não de maneira forçada, de jeito nenhum. Eu poderia segurar Onésimo comigo e só mandar a carta. E Paulo diz, eu sei que aí você aceitaria e perdoaria, mas eu não posso fazer isso, porque isso não é reparação verdadeira. Então está indo Onésimo. Onésimo deveria pagar com a própria vida o erro cometido, a fuga e o roubo, mas ele dá uma possibilidade a Filemão, a possibilidade do perdão. E essa carta é tão linda a Filemão, gente, mas ela é da mesma forma linda para Onésimo. Imagina ele viajando dias e dias com essa carta no bolso, tendo Tíquico, claro, como seu guarda-costas, vamos dizer assim, mas sabendo que chegando lá, ele poderia não ser perdoado por Filemão. Ele poderia ser amarrado, poderia ser torturado e depois de alguns dias ser morto. Isso poderia acontecer, mas a gente não vê no texto nenhuma prova de que isso atemorizou Onésimo, porque Onésimo era nova criatura, remido pelo sangue de Cristo, e a morte não era mais um pavor que tinha na vida dele. E ele confia. Isso é fé. Ele vai pela fé em Paulo, no que Paulo ensinou, em Deus que o converteu. E, acima de tudo, na bondade e na conversão, no perdão de Filemão. Lindo olhar para essa carta. Lindo imaginar isso. Daqui a pouco eu volto na carta para a gente completar um pouquinho mais dela e encerrar a nossa aula lendo alguns pontos dessa carta que eu reputo como muito importantes. Daqui a pouquinho eu volto a partir do versículo 15 para a gente ler mais alguns versículos dessa carta, já que carta tem que ser lida inteira, de uma vez por todas, para que faça sentido em nossa vida. Obrigado a você que está acompanhando nossa aula da Teológica Batista de Campinas.
aula de Novo Testamento 3, ministrada ao terceiro ano do curso de bacharel em teologia, nossa faculdade que é filiada à Convenção Batista Brasileira, que está aí há mais de 40 anos, formando e capacitando homens e mulheres para melhor servirem ao reino de Deus. Obrigado aos alunos aí que estão conosco na aula e mais uma vez a você que nos visita. Vamos falar das ênfases dessa carta. 7 ênfases que Paulo dá nessa carta a Filemão. Uma ênfase importante, ele fala do poder do Evangelho. O Evangelho, Cristo, ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Filemão creu, foi salvo. Onésimo creu, foi salvo. Filemão, rico, poderoso, visitou Éfeso e converteu-se. Onésimo, pobre, escravo, fugitivo e criminoso, estando na prisão, ouviu o Evangelho e se converteu. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Romanos capítulo 1 vai mostrar de maneira muito clara, que a gente não deve se envergonhar do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque o justo viverá pela fé, o lema da reforma protestante. Outra ênfase tão importante na sequência dessa, a igualdade do Evangelho alcança senhores e escravos. O Evangelho é para todos que têm o coração arrependido, que voltam os olhos para Cristo. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Terceira ênfase, a providência do Evangelho. O escravo, ele fugia das consequências do seu erro, mas ele foi alcançado por Cristo. Cristo veio buscar e salvar o perdido. Ele veio em busca do doente. Os doentes é que precisam de médico e não aqueles que se consideram sãos, que eles são bonita. Uma quarta ênfase, a graça do Evangelho. A graça de Deus, que é de graça, não é barata, mas é de graça, ela é muito maior do que o pecado. Ela corrige o erro, corrige o pecado e nos conduz para a eternidade. Essa ênfase é tão bonita e deixa tão claro no Evangelho, ou melhor, nessa carta a Filemão. Temos também uma quinta ênfase dada por Paulo de maneira muito clara e muito profunda nessa carta a Filemão, que eu quero aqui compartilhar com cada um de vocês. O perdão do Evangelho. Aqueles que foram perdoados devem perdoar. Pausa aqui. Prova de que você foi perdoado. Sabe qual é? Você perdoa. Perdão não é um conceito. Perdão não é uma definição. Perdão é prática, é atitude. Só perdoa quem foi perdoado. O que a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6 nos ensina? Exatamente isso. Que eu peço perdão dos meus pecados, na exata medida em que eu perdoo quem pecou contra mim. Isso é o perdão. Essa é a mensagem do Evangelho. Sexta ênfase, a vitória do Evangelho. O pecado torna as pessoas prisioneiras. Eu comecei a aula dizendo que todos nós que estamos aqui nessa aula somos prisioneiros, tanto quanto Onésimo, quanto Paulo, quanto Filemão, todos nós. Mas o Evangelho, a boa notícia, a mensagem da cruz, ela nos liberta. A mensagem da cruz é a nossa carta de alforria, paga e assinada com o sangue de Cristo. Final de semana de Páscoa vai nos lembrar muito isso. E qual é o valor do Evangelho? O Evangelho tem um valor pessoal, nos torna humildes, corteses, altruístas com relação às nossas atitudes, nos ensina a gentileza em lidar com questões difíceis. Ele é providencial porque mostra que só Deus pode mudar as situações mais difíceis, mais adversas. Não sei qual situação o aluno ou você que ouve, adversa você tem passado, mas acredite, Deus pode transformar e quer transformar. Deus é especialista em transformar situações difíceis em bênção, situações adversas em graça para a nossa vida, em transformação. Deus é assim, é prático também. O valor do Evangelho é muito prático, porque ele mostra que não existe causa perdida para Deus. Onésimo era um caso perdido, morte certa. Para Deus, jamais.
Deus restaura essa situação. Tem também um valor social, porque mostra que escravidão não é propósito de Deus, escravidão física, econômica ou mesmo emocional. Deus não escraviza, Deus liberta por meio da mensagem do Evangelho. E claro, ela é espiritual, enquanto nos mostra, o quanto nos aponta para a grande salvação que há em Cristo. É isso que Paulo quer mostrar. E ele vai completar essa carta dizendo para Filemão que ele pede para que ele age dessa maneira, que ele tenha esse comportamento, esse coração. Mas ele diz assim para ele a partir do versículo 15: pode ser que Onésimo tenha separado de ti por algum tempo, e separou mesmo, mas para que você pudesse reavê-lo para sempre. Deus é Senhor das circunstâncias, das causas. Deus é Senhor de tudo o que acontece na vida das pessoas que estão sob a sua providência. E agora, no versículo 16, não receba ele mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim. Receba como seu irmão a partir de agora. Prove que o seu perdão é verdadeiro. Trate-o como irmão, receba-o como irmão. E a partir do versículo 17, Paulo ainda vai dizer, olha, eu escrevo isso do meu próprio punho, essa carta, e em breve eu quero te visitar. Em breve eu quero te ver. E quero ver como que você tratou a Onésimo, como que foi a sua forma de lidar com essa questão. A carta ela vai terminar com despedidas, com abraços, com algumas felicitações, e a gente não sabe como ficou esse relacionamento com Onésimo. Mas nós podemos ter uma convicção que houve restauração, sim, porque a Bíblia não deixaria passar batido um assunto de tamanha importância. Quero encerrar essa aula. Prometi que ficaremos até 1 hora, e é o tempo suficiente, te animando a ler a carta a Filemão. Uma carta pequenininha, de 25 versículos, 335 palavras no grego original. Corra o olho por ela, leia, de maneira que você possa se encher da esperança e de como liderar com gentileza ao lidar com questões difíceis na sua vida. Faça isso, quero desafiar você. E, a partir de hoje, entre no espírito de Páscoa, no espírito pascal. A partir de hoje até domingo, e lógico, em toda a sua vida, pense no sacrifício de Cristo. Paulo amava Cristo muito mais do que amava Filemão, muito mais do que amava Onésimo, muito mais do que amava a própria vida. E Paulo escreve o que escreve, faz o que faz, por conta desse amor tão lindo que ele tem por Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, livre, o Rei eterno, Deus, se tornou escravo em nosso lugar nessa terra. Cristo, Deus santo e maravilhoso, veio para receber o pecado da humanidade sobre suas costas. Ele que nunca errou, ele que não merecia, mas ele veio a esse mundo para poder pagar pelos nossos erros e nos comprar a carta de alforria que nos fazia escravos do pecado. Entenda isso. Aceite isso como uma verdade para a sua vida. Hoje, como eu disse antes, se voltássemos no tempo, hoje à noite, Cristo vai ter seu momento de maior angústia no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Hoje ainda ele vai ser preso, os apóstolos vão fugir, ele vai ser levado para a casa de Caifás, e amanhã de manhã, quando você acordar, lembre-se que Cristo estava sendo torturado 6 da manhã, e às 9 da manhã Jesus está sendo crucificado amanhã. Amanhã, quando você estiver almoçando, há 2000 anos, o nosso Senhor e Salvador estava pregado numa cruz, ensanguentado, torturado. E às 3 da tarde de amanhã, enquanto você toma o seu café da tarde, nosso Senhor expirou, dizendo, tetelestai, ou está consumado, não sem antes perdoar os seus executores, porque eles não sabiam o que faziam. No pecado é isso que somos, ignorantes, erramos, sem saber que erramos, e nosso Deus querido, vindo em nosso lugar, ele morreu. E eu termino com essa frase, com essa afirmação. Jesus morreu na cruz, e a morte de Jesus matou a morte para todo aquele que o aceita e recebe em seu coração. Que privilégio! Aceite a sua Páscoa e deixa Cristo reinar na sua vida. Vai passar o sábado com ele sepultado,
mas no domingo de manhã, quando você acordar e tomar seu café da manhã, dê um belo sorriso para sua família, porque Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, nós viveremos para a eternidade. Deus abençoe sua vida. Obrigado de todo o coração por ter participado dessa aula. Ela fica gravada na live aqui do Facebook, a você do Instagram. Depois você pode acompanhar e assisti-la de novo, se for do seu interesse, fazendo os apontamentos devidos. Obrigado, alunos queridos da Teológica Batista de Campinas. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma excelente Páscoa debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador e que vocês possam compartilhar desse momento especial com a sua família, com aquelas pessoas que lhes são queridas, que lhes são especiais. Fiquem todos na graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Paulo, por meio da sua carta a Filemão, encha o teu coração de esperança e te dê essa alegria e os ensinamentos para saber como lidar com as questões difíceis, com você mesmo e com as pessoas ao seu lado. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Amigos do Insta, até a próxima, se o Senhor o permitir, avisarei. Amigos do Facebook, Deus abençoe suas vidas e nos vemos em breve para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz e tenham uma excelente Páscoa com a graça de nosso Senhor Jesus.